Eu preciso admitir uma coisa. Quando eu vi Assassin's Creed Racing pela primeira vez, eu achei que seria só mais um jogo tentando copiar a essência antiga da franquia. Sério, parecia aquele tipo de projeto que mostra trailer bonito, mas quando você pega pra analisar, não tem alma. Só que aí, os caras começaram a mostrar mais. E agora eu tô começando a mudar completamente minha opinião. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu olhei para um Assassin's Creed e pensei, ok, talvez eles tenham entendido o que a gente queria. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Porque Assassin's Creed Racing começou a impressionar de verdade. E talvez esse seja o começo de algo muito maior do que parece. Quem acompanha Assassin's Creed há anos sabe do que eu tô falando. A franquia simplesmente perdeu parte da identidade. Antes era parkour, assassinato silencioso, atmosfera misteriosa, templários, conspiração, a sensação de ser um assassino escondido no meio da multidão. Só que com o tempo, a série virou quase outra coisa. Mapas gigantescos, centenas de horas, 1000 itens, 1000 níveis. Mas aquela essência foi desaparecendo aos poucos. E eu sei que muita gente gosta da nova fórmula, mas existe uma geração inteira de fãs que sentem falta daquele Assassin's Creed mais pé no chão, mais focado, mais sombrio, mais stealth, sabe? E durante anos parecia que a Ubisoft simplesmente não entendia isso. Parecia que eles estavam tentando transformar Assassin's Creed em qualquer outra coisa menos Assassin's Creed. Quando o Ringside apareceu, a reação foi estranha, sabe? Muita gente desconfiou, inclusive eu. Porque hoje em dia a gente já aprendeu a não acreditar fácil em trailer, mas conforme começaram a surgir mais detalhes, algumas coisas começaram a chamar a atenção. A ambientação, a movimentação, o clima, o jeito como o personagem se move e principalmente a vibe. Porque existe uma diferença enorme entre parecer Assassin's Creed e realmente transmitir a sensação de Assassin's Creed. E pela primeira vez em muito tempo, esse projeto começou a passar essa energia, aquela sensação clássica de infiltração, silêncio, observação, planejamento, não só combate frenético. E isso muda tudo. Uma das coisas que mais me impressionou foi o parkour, porque o parkour antigo de Assassin's Creed tinha personalidade. Você olhava pro personagem subindo um prédio e parecia quase uma dança. Era fluido, elegante, natural. Nos jogos mais recentes, isso ficou automático demais. Você só segurava o botão e o personagem fazia tudo sozinho. Mas em Ringside parecia que existe peso, sabe? Novamente, movimento, precisão. E isso faz muita diferença na imersão. Porque Assassin's Creed nunca foi só combate. O movimento era parte da identidade da franquia. Subir em torre, escapar pelos telhados, atravessar cidades enormes, tudo isso fazia você sentir que fazia parte daquele mundo. E finalmente parece que estão tentando trazer isso de volta. Outra coisa que me pegou forte foi a atmosfera. Tem algo mais sombrio aqui, mais misterioso, menos colorido, exagerado. Isso lembra muito os jogos antigos. Assassin's Creed sempre teve aquele clima de conspiração silenciosa, como se existisse algo escondido nas sombras, algo maior acontecendo. E nos últimos jogos isso ficou mais fantasioso e até meio genérico, mas agora parece que existe tensão
novamente. E sinceramente, Assassin's Creed funciona muito melhor quando abraça esse lado mais sombrio. Quando o mundo parece perigoso, quando você sente que está sendo caçado, quando existe silêncio, porque é aí que a fantasia de assassino realmente funciona. A verdade é que a Ubisoft passou anos tentando agradar todo mundo. E quando você tenta agradar todo mundo, você acaba perdendo a identidade. Os jogos ficaram gigantescos, mas ao mesmo tempo vazios emocionalmente. Você fazia 1000 coisas, mas poucas realmente marcavam. E isso cansou muita gente, porque tamanho não significa profundidade. Ter um mapa enorme não significa ter alma. E talvez, finalmente, eles tenham percebido isso, porque em Heart Sings parece mais focado, mais cuidadoso, mais interessado em experiência do que em quantidade. E isso é exatamente o que a franquia precisava. O mais interessante é que Heart Sings não parece só nostalgia barata, parece uma tentativa real de recuperar a essência antiga, misturando coisas modernas. E isso é importante, porque ninguém quer jogo preso em 2009, mas também ninguém quer perder totalmente a identidade original, sabe? O segredo é sempre o equilíbrio. E talvez, só talvez, tá? Eles estejam começando a encontrar esse equilíbrio agora. E se isso realmente acontecer, Assassin's Creed pode voltar a ser gigantesco. Porque potencial essa franquia sempre teve, tá? Sempre teve. O problema nunca foi o universo, nunca foi a ideia. O problema era a direção. O que mais me impressiona não é nem o gráfico, tá? Nem o combate, nem a tecnologia. É o sentimento. Porque o videogame é sentimento. Você pode ter o gráfico mais absurdo do mundo, mas se o jogo não transmite nada, ele morre rápido. E quando eu vejo em Heart Sings, eu sinto algo que eu não sentia há muito tempo com Assassin's Creed: curiosidade, vontade de explorar, vontade de descobrir mais, vontade de entrar naquele mundo. E isso é muito forte, porque significa que o jogo conseguiu despertar aquela magia novamente. Só que ao mesmo tempo eu ainda tenho medo, porque a Ubisoft já decepcionou os fãs muitas vezes, e hoje existe uma desconfiança natural, tá? A comunidade ficou cansada de promessas, cansadas de trailers incríveis que não representa o produto final. Então sim, eu tô impressionado, mas ainda tô observando com cuidado, tá? Porque no fim o que importa é o jogo completo e a experiência final. E quando a gente pega o controle na mão, só que dessa vez, pela primeira vez em anos, eu sinto esperança real. E isso já diz muita coisa, tá? Se Racing realmente acertar, isso pode mudar completamente o futuro da franquia, tá? Porque a Ubisoft vai perceber uma coisa muito importante: os fãs nunca abandonaram Assassin's Creed. Eles só queriam sentir aquela magia de novo, aquela sensação única, aquele clima, aquela identidade. E se eles entenderem isso, mano, Assassin's Creed pode voltar ao topo. Porque poucas franquias têm um universo tão forte quanto esse. Poucas franquias têm uma comunidade tão apaixonada. E sinceramente, eu acho que ainda existe muito potencial escondido aqui. Muito mesmo, tá? Mas agora eu quero saber de você. Você também começou a olhar Assassin's Creed Racing com outros olhos? Ou ainda acha que é cedo demais
pra acreditar. Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E se você curte vídeos nesse estilo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre jogos de um jeito mais profundo. Só a visão real de quem ama videogame de verdade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!